Olá, amigos do Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é o Rodrigo e hoje vamos abordar o 6º capítulo do livro O Diabo Revelado, de Lawrence Gardner. Espero que vocês tenham escutado os primeiros capítulos, tornando fácil o entendimento e a interpretação dessa passagem. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube, para que possamos trazer a vocês cada vez mais um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. Muitos manuscritos bíblicos fazem menção a demônios que aparecem aos homens sob disfarces de bestas, como visto pela lendária criatura chamada Behemoth no livro de Jó do Antigo Testamento, na passagem: "Vê agora o Behemoth que eu criei contigo. Alimenta-se de grama como um boi. Vê a força de suas ancas e o vigor no seu centro de seu ventre." Tradicionalmente, pensava-se que essa passagem fazia referência a um hipopótamo, mas o livro de Enoque identifica a criatura como um par masculino terrestre de Leviatã, um dragão marinho fêmea. Mas acredita-se que a pior menção se fez quando surgiram indícios que o diabo mantinha relações sexuais com as mulheres mortais. Portanto, seus filhos são servos de Satanás, mais astutos do que crianças normais por causa da influência demoníaca exercida sobre eles antes do nascimento. Na França, registros de um antigo julgamento de hereges em Orleans, datado de 1022, serviram como evidências desse tipo de atividade. Os réus foram acusados de promover orgias em um prédio abandonado e adorar o diabo, que se manifestava na forma de uma grande besta. No julgamento, afirmou-se que as crianças nascidas desses festins demoníacos eram queimadas 8 dias após o nascimento. A boa notícia para as pessoas em geral era que esse tipo de atividade só poderia acontecer durante a noite, pois nenhum demônio era capaz de aparecer durante o dia. A explicação dada para esse fenômeno era que os ritos de Satanás precisavam cessar no momento em que os ritos da igreja começavam. As preces matinais, Martins e Laudes, eram feitas ao amanhecer e eram conhecidas como Gallicinum, ou o canto do galo. Acreditava-se que os adoradores do diabo odiassem o galo, o arauto do amanhecer, pois o bater de suas asas quebrava os seus encantos. Para impedir a entrada de demônios, portanto, gaios de metal eram instalados sobre o cataventos dos campanários das igrejas. A noção de heresia surgiu nos primeiros dias do cristianismo, formalizado por causa das divergências entre os modelos de crença. Por exemplo, a Igreja de Roma, estabelecida no século IV pelo imperador Constantino, focava mais nos ensinamentos de São Paulo do que nos ensinamentos originais dos evangelhos. Os padres do movimento do século antes do Constantino traçaram uma clara distinção entre as filosofias paulinas e a filosofia de Jesus, considerada judaica demais por eles. Essa forma particular de judaísmo nazareno de Cristo surgiu de tradições de Corã, da Judéia, e dos essênios, comunidade ligada aos nazarenos. O cronista hebraico Flávio Josefo explicou em Antiquities of the Jews, do século I, que a diferença fundamental entre os essênios, os fariseus e os saduceus de Jerusalém era de que os essênios vivem como aqueles a quem os gregos chamam de pitagóricos. As culturas desses 3 principais grupos filosóficos eram bem distintas em muitos dos seus aspectos, e Josefo dizia que os essênios possuíam uma maior afeição ao próximo em comparação às outras seitas. Embora Paulo fosse judeu como Jesus, ele passou sua vida de missionário além das fronteiras da Judéia no mundo mediterrâneo, onde os costumes relacionados aos deuses gregos e romanos influenciaram-no profundamente. Assim, enquanto Jesus propagava a filosofia essênia, São Paulo promoveu o próprio Jesus, anunciando-o como uma divindade na terra e criando uma nova religião ao seu redor. No ano 44, a religião de Paulo viria a receber o nome de cristianismo em Antioquia, Síria. Inicialmente baseada nas regiões de Alexandria e Cartago, no norte da África, a doutrina paulínea foi assimilada por Roma, tornando-se a religião oficial do Império. A partir de então, os escritores passaram a rejeitar os cristãos que seguiam o modelo nazareno original. Os pais da igreja os classificaram como hereges, acusando-os de todo tipo de prática satânica. Tertuliano de Cartago também escreveu um longo tratado intitulado Prescription Against Heretics,
no qual também afirmava que o diabo ajudava a manipular a literatura que os tais hereges faziam das escrituras. Enquanto isso, surgiu uma nova onda de acusações de heresia, quando os escritores se deram conta de que o conceito de pecado original também estava influenciando a mente dos homens, afastando-os daquilo que eles consideravam ser a verdade. Eva pode ter sido enganada pela serpente, mas foi ela quem seduziu Adão e o levou ao caminho do pecado. Eva era culpada, portanto, as mulheres devem ser as principais provocadoras da heresia com seu poder maligno de sedução. Logo depois disso, as mulheres foram impedidas de assumir papéis de destaque na igreja, como ainda é o caso hoje na doutrina católica. Mas antes disso, as mulheres tinham liderado missões educacionais no movimento cristão e algumas delas foram até mesmo ordenadas diaconistas da igreja pré-romana. 1000 anos depois, após o Sínodo de Toulouse em 1229 e no auge das perseguições da igreja aos hereges, as mulheres voltaram a ser o alvo como as verdadeiras instigadoras da feitiçaria e do comportamento diabólico. O raciocínio por trás disso foi explicado pelo patrono católico Tomás de Aquino no século XIII, em sua Summa Theologica. Ele escreveu que o maior pecado do diabo era sua ambição impossível de querer ser como Deus. Por isso, ele invejava Adão, criado à imagem e semelhança de Deus, o que determina necessariamente que o diabo não se parece como um homem. Mas o diabo não estava sozinho, pois havia outra criatura diferente do homem e, portanto, também de Deus. Essa criatura que seduziu Adão e o levou ao pecado era chamada mulher. Portanto, as mulheres eram consideradas as filhas da escuridão, as mensageiras sedutoras do diabo. Curiosamente, os hereges mais temidos pela igreja não eram indivíduos, mas aqueles que se reuniam em grandes grupos influentes que eram uma ameaça real à sua hegemonia eclesiástica. O primeiro deles, a causar uma grande polêmica no início do século XIII, era conhecido como os valdenses. O grupo, originalmente conhecido como Pobres de Espírito, foi fundado em 1173 por um mercador abastado chamado Pierre Valdez. Ele doou suas terras, sua fortuna, e passou a pregar o conceito da pobreza como caminho para a perfeição em vida. Após ter seu pedido de permissão para pregar negado pelo arcebispo de Lyon, Valdez e alguns de seus colegas foram até Roma, em 1179, buscando a bênção do Papa Alexandre III. Mas a ideia de um voto de pobreza para os clérigos não agradava o Vaticano e Alexandre os proibiu de continuar pregando essa ideia. Ignorando a ordem direta, o grupo prosseguiu com sua missão herética na França e na Boêmia. Isso levou, no Concílio de Verona, em 1184, o Papa Lúcio III a proclamar os hereges passíveis de punição para o seu inaceitável desprezo pelo poder eclesiástico. Os valdenses ainda foram acusados de ousar traduzir o Evangelho da Bíblia Vulgata latina para o francês. Tal prática era expressamente proibida, o que não era de surpreender porque o ensinamento ortodoxo, supostamente da Bíblia, frequentemente tinha pouca relação com as Escrituras. Ao fazer uma tradução literal dos textos, Valdez descobriu que uma série de dogmas, ritos e cerimônias católicas não tinha qualquer fundamento na Bíblia. Em alguns casos, era até mesmo condenada no Novo Testamento. Em especial, ele defendia que a doutrina da transubstanciação, como adotada pela corte de Roma, era uma prática perniciosa de idolatria. Valdez anunciou publicamente que a expectativa da igreja de que os cristãos adorassem uma mera hóstia, consagrada como se ela fosse Deus, não passava de uma estúpida invenção eclesiástica. O arcebispo de Lyon ficou indignadíssimo, pois a honra do papado estava em jogo. Por isso os valdenses passaram a ser considerados uma ameaça real à hierarquia da igreja, supostamente sancionada por Deus. Ciente da posição delicada em que se encontravam, Valdez e seus seguidores abandonaram as pregações públicas e começaram a viajar de cidade em cidade, reunindo-se em segredo com pequenos grupos locais. Ao contrário da Igreja Católica Romana, o grupo de pregação de Valdez, chamados de Barbas, incluía tanto homens como mulheres. A princípio, os valdenses não se opunham diretamente à Igreja, mas tornaram-se cada vez mais anticatólicos após terem sido atacados por ela.
Eles zombavam da necessidade por relíquias sagradas e outros ícones tradicionais de superstição, afirmando que a Bíblia não era prerrogativa dos bispos, mas um documento de domínio público que poderia ser lido por qualquer grupo. Como retaliação, as autoridades da igreja os acusaram de inúmeros ritos sacrilégios, sagrados e diabolismo, alegando que os valdenses se entregavam aos excessos libertinos e exibiam-se ao diabo em suas reuniões. A posição oficial da igreja em relação aos valdenses foi descrita para a Inquisição por um certo Reinerius Sachs, que relatou sobre o movimento do Papa Inocêncio III. Em sua Summa de Catarrhis et Pauperibus, a respeito das seitas de hereges modernos, ele escreveu: os valdenses diziam que a Igreja Católica não é a Igreja de Jesus Cristo, mas uma igreja de malignos. Em suas acusações, Sachs explicou que os herdeiros de Valdez se consideravam os verdadeiros representantes da fé cristã, que estátuas e decorações eram supérfluas, que juravam obediência a Deus e não a prelados cujos erros tinham origem no Papa e que ninguém é maior do que ninguém dentro da igreja. Os valdenses acreditavam que o Papa e seus bispos eram culpados de homicídio por causa da Inquisição e das Cruzadas, e que os bispos não deveriam ter direitos semelhantes aos da realeza. A acusação de heresia contra os valdenses foi ratificada pelo Quarto Concílio de Latrão em 1215, após o bispo de Estrasburgo ter chamado por vingança e ter mandado matá-los. Embora Valdez tenha escapado por pouco, 80 membros do movimento foram queimados vivos naquela cidade. E outro incidente, 224 valdenses foram jogados em uma fogueira comunitária em Toulon. Os cátaros, também chamados de os puros, integravam uma seita herética originada na Itália e na Alemanha, nas regiões de Lombardia, Toscana e Renânia, e que se estabeleceu em Languedoc, região de Provença. Os cátaros eram um povo particularmente ascético, cuja principal doutrina afirmava que o espírito era puro, mas a matéria física era corrompida. Por essa razão, eles acreditavam, conforme o Evangelho de João, do Novo Testamento, que Satanás era o príncipe do mundo. O Liber Secretum dos Bogomilos coincidiu com isso, e o Concílio de Cátaro de Saint Félix de Caranan, de 1176, promoveu o conceito de uma oposição inexorável entre Deus e o diabo. Assim como os valdenses, os cátaros traduziram a Bíblia para seu idioma de Languedoc, língua occitana. O nome da região de Languedoc derivou desse singular idioma. Os cátaroperfecti, como os ascetas mais elevados eram chamados, vestiam túnicas negras, eram totalmente celibatários, mas promoviam a igualdade entre os sexos e toleravam claramente tanto a fé judaica quanto a muçulmana. Até mesmo os nobres condes de Toulouse, governantes da região, eram censurados pelo papado por dar aos judeus cargos públicos. Os seguidores imediatos do Perfecti chamavam-se credentes ou crentes. Em Languedoc, eles geriam uma sociedade exemplar com seu próprio sistema assistencial de escolas e hospitais beneficentes. Não se sabe ao certo até que ponto os cátaros de Languedoc concordavam com esse aspecto de filosofia de Bogomil, mas eles com certeza concordavam que Deus era o Senhor dos céus, enquanto o diabo era o Senhor do mundo material. Esse conceito está evidente na obra cátara Book of the Two Principes, que descreve o caráter coeterno da existência, o Rei Celestial de Deus da bondade e o mundo corpóreo corrupto governado por Satanás. Tudo no sistema de crenças cátara negava o culto do príncipe das trevas e promovia a aliança com o Senhor da luz. Mas, por não aderirem à doutrina da ressurreição física promovida por São Paulo e pelos bispos católicos, a Igreja declarou-os satanistas. Eles também não aprovavam o uso do pão e do vinho sacramentais, nem o batismo pela água. Na visão cátara, toda a matéria física é corrupta, não devendo ser usada em um ritual sagrado. Na prática, os cátaros eram apenas não conformistas, pregando sem autorização e sem qualquer condição para ser padres ordenados ou ter as igrejas ricamente adornadas de seus vizinhos católicos. São Bernardo, o abade cisterciano de Clairvaux, afirmou que nenhum sermão é mais cristão do que o deles, e suas morais são puras. Eles acreditavam em Deus e no Espírito Santo e recitavam o Pai Nosso, mas suas convicções eram completamente não ortodoxas, se comparadas às atividades mesquinhas da Igreja Romana.
O interessante é que os cátaros também discordavam da noção católica do inferno, afirmando que o inferno consistia, na verdade, na experiência da vida material na Terra. O Deus maligno, Satanás, que inspirou as partes malévolas do Antigo Testamento, é o Senhor do mundo, das coisas que são visíveis e temporais, e especialmente da carne que nos faz reféns sob as leis do pecado e do desejo. De acordo com o rei Filipe II da França, os cátaros eram hereges abomináveis, afirmava que eles se entregavam ao culto ao Satanás. Por conta disso, o Papa Inocêncio III repreendeu-os em 1208 por mau comportamento. No ano seguinte, um exército de 30.000 soldados invadiu Languedoc sob o comando de Simon de Montfort. Eles o adornavam falsamente com a cruz vermelha dos cruzados da Terra Santa, mas seu objetivo era muito diferente. Eles foram enviados pelo Papa para exterminar os cátaros, cuja popularidade se espalhou tanto que a ordem de aniquilação emitida pelo Vaticano não se referia só aos ascéticos, mas a todos os seus simpatizantes. Isso incluía a maior parte das pessoas da região. Os cátaros foram acusados de todo tipo de blasfêmia e desvio sexual. Ao contrário das acusações, as testemunhas convocadas para depor sobre tais acusações falavam apenas da Igreja do Amor, dos cátaros e da sua devoção ao ministério de Jesus. Ainda assim, o massacre continuou por 35 anos, custando mais de 30.000 vidas. O território foi completamente devastado, colheitas foram destruídas, cidades e vilas foram arrasadas e toda a população foi assassinada. Em um dos episódios mais brutais, todos os cidadãos de Toulouse foram dizimados quando os cátaros e católicos, homens, mulheres e crianças, foram massacrados indiscriminadamente, culminando em um terrível massacre no seminário cátaro, chamado de Sinagoga de Satanás, pelo arcebispo de Narbonne. Foi esse lugar em que, em março de 1244, mais de 200 pessoas foram trancadas e queimadas vivas. O precursor da Inquisição Católica foi estabelecido pelo Papa Gregório IX em 1124 como o Santo Ofício. 2 anos mais tarde, o rei Luís VIII da França decretou que pessoas excomungadas pelo bispo diocesano ou por seu delegado receberão o castigo adequado. A esse respeito, a queima de hereges já era considerada aceitável e um decreto do Sínodo de Toulouse considerou que a morte na fogueira correspondia a exigências. A Inquisição foi sistematizada em 1229 no Sínodo de Toulouse como surpreendentes escolhidos por prerrogativa do Papa. Em 1232, a Ordem Dominicana de Frades Pregadores foi colocada no comando do Tribunal de Inquisição e passou a ser conhecida em toda a parte pelo apelido de Dominicanes, ou Cães do Senhor. Uma antiga campanha iniciada por Gregório foi contra alguns pecadores de Friesland, na Holanda. Dizia-se que eles adoravam o diabo, ou Asmodai, que, como vimos antes, se tornara amigo do rei Salomão. Os inquisidores alegavam que Asmodai fora visto e reconhecido disfarçado de pato ou de ganso, ou às vezes como um jovem comum, com quem as bruxas dançavam. Quando elas o beijavam, eram envoltas por seu reino de escuridão, onde se entregavam à devassidão. Pouco tempo depois, o Papa Gregório enviou o padre Konrad de Marburg à Alemanha, com poderes ilimitados para erradicar satanistas, mandando-os para a fogueira. A empolgação de Conrad era tamanha que ele encontrou bruxas e feiticeiros por toda parte, o que resultou numa revolta dos arcebispos de Cologne, Treves e Mayence. Mas com a autoridade que lhe foi conferida diretamente pelo Papa, Conrad abriu processos até mesmo contra esses membros do alto escalão da igreja. Ele nomeou os priores dominicanos de Regensburg, Freistadt e Estrasburgo como seus principais ajudantes. As fogueiras ardiam em todos os lugares por onde Conrad passava e inúmeros inocentes foram vítimas de seu regime fanático. O arcebispo de Mayence escreveu uma carta queixando-se do Papa sem resultado. Ele se vingou, contudo, quando Conrad foi emboscado e morto em uma estrada por uma turba de nobres revoltados, em 30 de julho de 1233. Em consequência disso, o inquisitor-geral foi chamado de mártir da Santa Causa e canonizado como um santo,
A partir de então, Gregório instruiu seus inquisitores a redobrarem a vigilância e a repressão aos adoradores do diabo. A Inquisição Católica começou de verdade. Existia agora um corpo legislativo que, sob o comando do papado e isento de jurisdição episcopal, punia os inimigos da fé. Criada na Alemanha, a Inquisição chegou até Aragão. Em seguida, Gregório comunicou depois aos arcebispos e bispos franceses que ele os livrava de seus fardos, escolhendo os dominicanos e alguns frades franciscanos para combater a heresia. A princípio, 2 inquisitores com poderes iguais foram encarregados de cada um dos tribunais. Na Borgonha, a partir de 1237, o grande inquisitor foi Robert Le Bougre, com o dominicano prior de Besancon como agente da lei. Em um único dia, Robert condenou 180 pessoas da região de Champagne à fogueira. Além da heresia, outras atividades que chamavam a atenção dos inquisitores eram a feitiçaria e a idolatria. Todavia, em 1258, o Papa Alexandre IV negou aos inquisitores jurisdição sobre esses casos, apesar dos pedidos, declarando que a Inquisição deveria lidar apenas com os atos de feitiçaria que fossem explicitamente relacionados à heresia. Mas o documento Concordia Discordantium Canonum, escrito por Graciano em 1140, associava um ato ao outro em qualquer ocasião, e o mais recente, Glossa Ordinária, explicitamente relacionava Maleficium, a prática de magia, à heresia. O direito à apelação à sé apostólica era enfaticamente negado pelo estatuto publicado pelo Papa Gregório IX em 1231, intitulado Ex Communicamus, que estabeleceu o Tribunal da Inquisição. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado do 6º capítulo desse incrível livro e vejo vocês no próximo episódio, quando falaremos sobre a Era das Fogueiras. Grande abraço a todos e bons sustos!